Olá, vamos dar sequência então aos nossos estudos dos conversores estáticos. Nós vamos ver o primeiro conversor operando no modo descontínuo de corrente. Nos outros vídeos a gente viu o mesmo conversor buck, ou seja, o conversor abaixador, porém a gente viu eles operando no modo CCM. Agora a gente vai ver então o buck operando no modo de condução descontínua de corrente. Então, a topologia do conversor é exatamente a mesma, não muda a topologia. O que a gente vai mudar é a maneira de operá-lo. Então, analisando as etapas de operação desse conversor, a primeira etapa, a gente comandou a chave, então a chave S está fechada, e o diodo naturalmente abre. Ela vai acontecer do tempo 0 até o final do comando da chave, ou seja, D1 vezes o período de chaveamento. O delta de tempo, então, é D1 vezes o período de chaveamento. Então, essas equações, como o circuito é exatamente, as equações também são exatamente as mesmas para o buck CCM. Tensão no indutor. Como a gente tem essa chave fechada, neste ponto nós temos Vin, neste ponto nós temos VO. Então, Vin menos VO. VL também é LDI dt. A corrente IL é a mesma corrente da fonte, é a mesma corrente da chave, e é a corrente do capacitor mais a corrente no resistor. Tensão no capacitor, ela está em paralelo com a tensão de saída, então, tensão no capacitor, o próprio VO. E a corrente no capacitor é a corrente IL menos a corrente do resistor. Tensão no diodo, como esse diodo está aberto, aqui a gente tem 0, então, por a chave estar curtada, aqui nós temos Vin. Como o diodo está aberto, corrente no diodo nula. Tensão na chave, a chave está comutada, então essa tensão é nula. E essa corrente é a própria corrente da fonte, que é a própria corrente do indutor também. Tensão na saída, a gente vai aproximar aqui pelo VO, a gente vai desprezar o ripple, e a corrente no resistor de saída é VO por R. Então, exatamente igual ao buck contínuo. Segunda etapa, a gente para de comandar a chave e o diodo naturalmente entra em condução. Isso vai acontecer então quando a gente parar de comandar, que é o D1, até o D1 mais o D2. Então, o nosso delta de tempo aqui vai ser o D2 vezes o período de chaveamento. Então, como acontecia lá no buck CCM, a gente para de comandar a chave, o diodo naturalmente entra em condução, essa fonte de entrada é desconectada do circuito, e aí o indutor passa a conduzir aqui pelo diodo e dividindo essa corrente entre capacitor e resistor. Então, VL é 0 menos VO, isso é LDI dt, e L é a mesma coisa que ID, e também é IC mais IR. Tensão no capacitor é a tensão de saída, porque são paralelos, então a gente vai aproximar aqui sem ripple ao VO médio. A corrente no capacitor é IL menos IR. Tensão no diodo. O diodo está conduzindo, então tensão nula, corrente no diodo igual a corrente no indutor. Tensão na chave, a gente tem então Vin neste ponto, diodo em curto, a gente tem 0 aqui. Então tensão na chave, Vin menos 0. Corrente na chave, a chave não está comandada, então corrente nula. Corrente no resistor é VO por R, porque a gente vai considerar que a tensão no resistor é sem ripple, então é o próprio valor médio de VO. Então, a primeira e a segunda etapa, elas são exatamente iguais no CCM e no DCM. Essa etapa aqui, então, a terceira etapa, ela não existe no modo CCM, porém ela surge aqui no modo descontínuo. Esse aqui, então, é a grande diferença do buck CCM e no buck DCM. O que vai acontecer? A gente ainda não comandou a chave, então a chave ainda está off. O que vai acontecer? Então a corrente nesse indutor vai a 0. No momento que essa corrente vai a 0, esse diodo não mais tem uma corrente para conduzir, então ele também abre. O que acontece? Então a gente vai ter chave aberta e diodo abertos. Corrente no indutor nula. O que acontece? Quase tudo é 0 aqui, então. A tensão VL é nula, IL é nula, VC em paralelo, praticamente o valor médio do VO, IC é menos VO por R, tensão no diodo, aqui a gente tem 0, como aqui a gente não tem queda, como VL é nulo, a gente tem VO aqui, a gente tem VO aqui. Então, VD é VO, ID é 0, porque o diodo não está conduzindo, VS, a gente tem VI aqui e VO aqui. Então, VI menos VO e a corrente S também nula. Considerando que na carga a gente tem praticamente só o valor médio de VO e que a corrente é VO por R. O que acontece aqui, a maioria dos livros não traz esse detalhe, mas no mundo real, na prática,
essa chave aqui, ao ser implementado com componente real, e esse diodo ao ser utilizado com componente real, eles têm capacitâncias parasitas. Então vai haver aqui uma ressonância entre essa capacitância da chave, o indutor e a saída, e nós temos também aqui a capacitância do diodo ressonando. Então, apesar de, idealmente, a gente considerar isso aqui nulo, a gente vai ver no osciloscópio uma ruideira, tá? Que é a ressonância disso. O que acontece? Que essas capacitâncias elas são baixas aqui, elas não são capacitores altos. A gente tem isso aqui na casa de pico ou nano Faraday, então são pequenas capacitâncias, e isso faz com que essa ressonância aconteça em alta frequência. Então, mesmo o circuito sendo chaveado lá a 20 kHz, a gente vai chegar a enxergar essa ressonância dessas capacitâncias com os componentes do buck numa frequência ainda maior que a nossa frequência de chaveamento. Então, cuidem isso aqui, porque na prática não vai aparecer um zero lá bonitinho no VL, tá? Vai ter um ruído. Analisando então as formas de onda do buck descontínuo, a tensão no indutor é VI menos VO na primeira etapa, menos VO na segunda, e aqui na terceira etapa a gente tem então igual a zero, porque a nossa corrente vai carregar na primeira etapa, descarregar na segunda etapa, e no momento vai descarregar totalmente esse indutor. Então ela vai a zero. Então aqui a gente vai ter em algum momento a corrente no indutor igual a zero. Isso aqui vai acontecer na chamada terceira etapa. O que vocês têm que notar é o seguinte: a primeira etapa do zero até esse pico, ela é o comando da chave. Então a gente está comandando lá na primeira etapa essa chave aqui, esse MOSFET. É um comando que a gente sabe. Então a excursão de 0 até D1 vezes o período de chaveamento, essa excursão de tempo a gente conhece. O que acontece? Que deste ponto até aqui é a descarga do indutor. Ou seja, é a segunda etapa. E esse indutor aqui circulando pelo diodo na carga até o momento que essa corrente vai a zero. Então isso aqui não mais depende de um comando externo, mas sim das características do circuito para haver esse descarregamento do indutor. A gente consegue então saber D1, porque é o que a gente está usando, é o que a gente está comandando, e a gente consegue saber a soma de D2 mais D3, porque é a diferença do que a gente não comanda. Então se a gente comanda com 20% aqui, a gente tem 80%. A grande questão é que a gente não sabe ainda qual é o valor de D2 e de D3, porque isso vai depender de características do circuito. Então lá, o IL mínimo é igual a zero, e isso é a característica do conversor descontínuo. Então em algum momento a gente vai ter a corrente igual a zero. Se fosse o modo crítico, ele ia subir, e exatamente no ponto que ele chega em zero, a gente já ia comandar de novo a chave. Essa seria a operação no modo crítico. A tensão no capacitor, então, apesar de a gente considerar só o seu valor médio, esse valor pontilhado aqui, ela tem um ripple, né? O capacitor carrega, descarrega, então ele tem um delta VC, que é o que a gente vai utilizar depois para projetar ele. A corrente no capacitor, ela é igual à corrente na carga, tem o mesmo formato. A grande diferença é o seu valor médio. Então, se a gente pegar esse aqui, essa fórmula de onda IL, e fazer menos IR, que é VO por R, a gente vai conseguir achar a corrente no capacitor. A tensão no diodo, então, primeira etapa VIN, segunda etapa nula, porque é quando o diodo conduz, e na terceira etapa é o VO. Então, o diodo, na primeira etapa, ele não conduz, na segunda etapa ele conduz o próprio IL, então ele conduz esse pedaço aqui, que é o IL, então esse valor é IL máximo. No final da segunda etapa, ele não conduz nada. Então, a gente tem dois momentos onde a corrente no diodo é zero, primeira e terceira etapa. A gente tem um momento onde ela tem um pico em L máximo e vai descarregando. Tensão na chave, então na primeira etapa ela está conduzindo, então tensão nula. Segunda etapa VIN, terceira etapa VIN menos VO. Corrente na chave, então na primeira etapa ela conduz o IL, então ele tem esse triângulo da primeira etapa. Na segunda e na terceira etapa a gente tem corrente nula na chave. Essas então foram as etapas de operação e as formas de ondas para o conversor buck operando no modo de condução descontínua. No próximo vídeo a gente vai ver como projetar esse conversor.